nome é Fiamma Souza, eu sou advogada, sou especialista em direito imobiliário e hoje eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre direito público e direito privado. Para falar sobre esse tema, a gente precisa de um contexto histórico, de entender um pouquinho melhor como as relações elas funcionavam lá na época de Roma, como Roma tratava as relações entre pessoas, entre Estado. Então, para começar a falar sobre a diferença entre direito público e direito privado, nada melhor do que trazer um contexto histórico. A maioria das leis, lá da época de Roma, tratava das relações entre pessoas e Estado. Enquanto as interações entre os indivíduos, pessoa, indivíduos particulares, era regulamentada principalmente pelas tradições, pelos costumes. As leis romanas, elas se orientavam a regulamentar a vida em sociedade. Então, ela trazia a relação entre pessoas e Estado. Era isso que a lei inicialmente se preocupava. As relações que eram entre as partes, entre partes individuais, particulares, elas já não eram regulamentadas pela lei romana. Essa dicotomia existente entre direito público e direito privado foi reforçada durante as revoluções que aconteceram no século XVIII, em especial a Revolução Francesa, quando vários pensadores começaram a teorizar sobre as diferenças entre ambos os direitos, o público e o privado, e a necessidade que existia de controlar as funções estatais. A principal diferença, então, entre esses direitos público e privado está em relação à hierarquia ou igualdade entre as partes. Quando a gente está falando do direito público, a hierarquia é do Estado em relação ao particular. Quando a gente está falando do direito privado, são duas partes que estão em uma posição de igualdade, normalmente. Por isso, a gente tem que essa hierarquia já não existe tanto, é uma relação mais de igualdade. E a gente tem também, dentro do direito, essa clássica divisão, então, do direito público e do direito privado. Para o direito público, existe essa relação vertical. O Estado está aqui em cima e o indivíduo está aqui embaixo. Ou seja, é uma hierarquia na qual o Estado ele se encontra como superior ao indivíduo, porque o Estado representa a coletividade. Ele representa os interesses de todos, de uma coletividade contra o interesse de um indivíduo. Então, o Estado tem uma relação de hierarquia, uma relação vertical. As leis dentro do direito público, elas são imperativas. O que isso significa? Que não existe uma opção de escolher. Todos nós estamos sujeitos, então, a essas leis. Não há uma relação de eu optei por isso, eu quero isso. Não, a lei ela vai regulamentar toda a coletividade, toda a sociedade. Essa é a principal característica do direito público. Quando a gente está falando do direito privado, as partes envolvidas, dois indivíduos particulares, estão em condições de igualdade normalmente. Uma não é superior à outra. Como no direito público, que uma parte defendia o interesse da coletividade, aqui no direito privado, as partes defendem os seus próprios interesses, seus interesses individuais. Então, uma não é superior à outra. No direito privado, a gente tem também a liberdade para personalizar a aplicação desse direito, porque se tratam de normas dispositivas e não obrigatórias. Essas são as principais diferenças, mas a gente pode trazer isso de uma forma mais didática numa tabela para visualizar. O que o direito público tem, então? O direito público tem o interesse público, tem a autoridade, a verticalidade.
A legalidade, o formalismo, é o Estado em relação aos cidadãos. Essas são as principais características do direito público. E o direito privado? Nós temos relações entre particulares, com interesses particulares, individuais, numa relação de igualdade, de horizontalidade, de autonomia da vontade, de informalismo, e é um particular com particular. Essas são as principais características, então, desse direito público e desse direito privado. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação.